Olá, mergulhadores da história, sejam muito bem-vindos. Hoje mergulharemos profundo num tema muito interessante da história. Um tema que ecoa através dos milênios, moldando culturas, crenças e a própria identidade de um povo. Eu sou o professor Jesuel Arruda e este é o canal Deep Dive Edu e é um prazer imenso ter você aqui. Mas, antes de começarmos, quero te fazer um convite mais que especial. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Além disso, deixe seu comentário porque a sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade e espalhar o conhecimento por aí. E agora, a pergunta que não quer calar. Como a busca por uma terra prometida, impulsionada por uma promessa divina, moldou a trajetória de um povo e influenciou a história da humanidade? Essa é a pergunta que nos guiará por esta jornada que estamos iniciando agora, que tem como título De Ur a Canaã, os hebreus e a terra prometida, e tem a intenção desvendar a saga dos hebreus, desde sua partida de Ur até a chegada à tão sonhada Canaã, a terra prometida. Preparem-se para este mergulho em narrativas épicas, descobertas arqueológicas e reflexões profundas que transcendem a fé. Vamos então começar. A antiga cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia, era um importante centro comercial, um caldeirão de culturas e crenças. E é nesse cenário que surge a figura de Abraão, considerado o patriarca dos hebreus. A palavra patriarca vem do grego patriarques, que significa chefe de família. Abraão, segundo a tradição bíblica, teria recebido um chamado divino, uma promessa de que sua descendência se tornaria uma grande nação em uma terra que mana leite e mel. Essa terra era Canaã, localizada em uma região estratégica, um verdadeiro corredor entre grandes impérios da época, como o Egito e a Mesopotâmia, ou seja, a região que hoje abrange Israel, Palestina, Líbano, partes da Síria e da Jordânia. Mas essa jornada não seria fácil, seria uma prova de fé e perseverança. Afinal, como confiar em uma promessa que parecia tão distante da realidade? Como deixar para trás a segurança de uma cidade próspera para se aventurar em terras desconhecidas? E a Bíblia nos responde que Abraão e sua família obedeceram ao chamado de Deus Yahvé, como é chamado na Bíblia, e foram guiados na direção oeste rumo a Canaã, a terra prometida. E durante essa jornada teriam enfrentado desafios, provações e, acima de tudo, a necessidade de construir uma nova identidade. Essa promessa, esse chamado, não era apenas para Abraão, mas para toda a sua descendência. E é aqui que entram em cena outros personagens fundamentais, como Isaque e Jacó, neto de Abraão, que também são considerados patriarcas. Jacó, inclusive, teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Mas afinal, de onde vem a palavra hebreu? Existem algumas teorias, e uma delas sugere que o termo deriva da palavra hebraica ivri, que significa aquele que vem do outro lado, referindo-se à travessia do rio Eufrates ou à origem de Abraão. Outra possibilidade é que o termo esteja relacionado aos Abiru ou Apiru, grupos nômades que viviam nas margens das sociedades urbanas da Mesopotâmia. A verdade é que a origem exata da palavra permanece um mistério, mas o que importa é que ela se tornou sinônimo de um povo, com uma história única e uma fé inabalável. E por falar em fé, é importante lembrar que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, é a principal fonte de informação sobre a história dos hebreus. Mas será que podemos considerar a Bíblia como um documento histórico confiável? Essa é uma pergunta que divide opiniões e é fundamental abordarmos essa questão com seriedade e respeito. Para muitos estudiosos, a Bíblia é um livro sagrado que contém verdades religiosas e espirituais,
mas não necessariamente um relato preciso dos acontecimentos históricos. Outros defendem que a Bíblia, apesar de sua natureza religiosa, pode ser utilizada como fonte histórica, desde que analisada com critério e confrontada com outras fontes, como as descobertas arqueológicas. E é justamente essa abordagem que adotaremos aqui. Vamos analisar a narrativa bíblica, mas também buscar outras evidências que nos ajudem a entender a história dos hebreus. E por falar em evidências, as descobertas arqueológicas têm sido fundamentais para lançar luz sobre esse período. Um exemplo notável é a descoberta do Palácio de Mari, uma antiga cidade nas margens do rio Eufrates. Lá foram encontradas milhares de tábuas com escrita cuneiforme que revelaram detalhes sobre a vida, a cultura e a política da época. Essas tábuas mencionam os Abiru, que, como já vimos, podem ter alguma relação com os hebreus. Mas é claro que não podemos afirmar com certeza que os Abiru mencionados nas tábuas de Mari sejam os mesmos hebreus da Bíblia. Mas será que existe alguma evidência arqueológica que comprove a existência de Abraão, Isaque e Jacó? Essa é uma pergunta que intriga muitos pesquisadores. E a resposta, infelizmente, é não. Não há nenhuma evidência arqueológica direta que comprove a existência desses patriarcas. Mas isso não significa que eles não tenham existido. Afinal de contas, estamos falando de um período muito antigo, e a vida nômade dos patriarcas dificultaria a preservação de vestígios arqueológicos. Mas a história dos hebreus não se resume à jornada de Abraão e seus descendentes. A Bíblia narra um episódio crucial que é a ida dos hebreus para o Egito, motivada por uma grande fome em Canaã. Lá eles teriam sido inicialmente bem recebidos, mas com o tempo teriam sido escravizados pelos faraós. E é nesse contexto que surge a figura de Moisés, outro personagem central na história dos hebreus. Moisés, segundo a tradição bíblica, teria sido escolhido por Deus para libertar seu povo da escravidão. E após uma série de pragas enviadas por Deus ao Egito, o faraó teria finalmente permitido a partida dos hebreus. Esse episódio é conhecido como o Êxodo e é um dos momentos mais marcantes da história dos hebreus. Mas será que o êxodo realmente aconteceu? E se aconteceu, como foi? Mais uma vez, as evidências arqueológicas são escassas. Não há registros egípcios que confirmem a escravidão em massa dos hebreus ou a sua fuga liderada por Moisés. Mas, novamente, isso não significa que o êxodo não tenha acontecido, pois os faraós não costumavam registrar suas derrotas em monumentos ou documentos oficiais. O que sabemos é que, após a suposta saída do Egito, os hebreus teriam vagado pelo deserto por 40 anos antes de finalmente retornarem a Canaã, a terra prometida. E ao chegarem lá, teriam se deparado com outros povos que habitavam a região, como os cananeus e os filisteus. A conquista de Canaã teria sido gradual e conflituosa, com os hebreus se estabelecendo em diferentes áreas e formando as 12 tribos de Israel. Inicialmente, essas tribos teriam formado uma confederação, mas com o tempo teriam se unido sob a liderança de um rei, dando origem ao reino de Israel. Mas essa união não duraria para sempre. Após a morte do rei Salomão, o reino teria se dividido em dois, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Essa divisão enfraqueceria os hebreus e os tornaria vulneráveis a invasões de outros povos, como os assírios e os babilônios. A história dos hebreus é marcada por migrações, conflitos, conquistas e, acima de tudo, pela construção de uma identidade única baseada na fé em um único Deus e na crença de serem o povo escolhido. E essa identidade, essa fé, seria fundamental para a sobrevivência deles, mesmo diante das adversidades. É importante ressaltar que a história dos hebreus não se encerra com a conquista de Canaã ou com a divisão do reino. Mesmo após a destruição do primeiro templo de Jerusalém pelos babilônios e o exílio de parte da população, a fé e a identidade judaica permaneceram vivas.
Ao longo dos séculos, os judeus se espalhariam por diversas partes do mundo, preservando suas tradições, sua cultura e sua fé. Para entendermos melhor essa história, é fundamental conhecermos alguns dos autores que se dedicaram a estudar os hebreus. Um deles é James Hoffmeier, um renomado arqueólogo e egiptólogo, professor da Universidade de Harvard, que se dedica ao estudo das relações entre o Antigo Egito e o Oriente Próximo. Outro nome importante é Marcelo Rede, um historiador e professor da Universidade de São Paulo, especialista em história antiga e autor de diversos livros sobre o tema. E claro que não podemos deixar de mencionar a própria Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que, como já vimos, é uma fonte fundamental para o estudo da história dos hebreus, ainda que sua interpretação exija cautela e confronto com outras fontes. E é justamente esse confronto, essa análise crítica das fontes que nos permite construir um conhecimento mais completo e profundo sobre a história dos hebreus. Uma história que, como vimos, é repleta de desafios, superações e, acima de tudo, de uma fé inabalável em uma promessa divina que, ao longo dos milênios, moldou a trajetória de um povo e influenciou a história da humanidade. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso mergulho profundo pela história dos hebreus, desde Ur até Canaã. Foi um prazer imenso compartilhar esse conhecimento com você. E mais uma vez te convido a se inscrever no nosso canal, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade e espalhar o conhecimento por aí. E não se esqueça de conferir os links na descrição do vídeo, onde você encontrará materiais de apoio para aprofundar ainda mais seus estudos. E para encerrar, deixo uma mensagem, que a história dos hebreus, com sua busca incansável por uma terra prometida, nos inspire a perseguir nossos sonhos, a superar os desafios e a construir um futuro melhor para todos. Até o próximo Deep Dive. Tchau!